Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar estudando, mas eu quero dizer para você, muito obrigado por você estar aqui comigo. Hoje, cenário novo, já no meu apartamento, já casamos, estamos super felizes e nós já estamos partindo para a nossa terceira lição agora neste lugar. Devagarzinho nós vamos mudando o cenário, colocando mais ideias ali atrás. Então, se você tiver uma ideia, coloca no comentário aí alguma ajuda para que a gente possa melhorar um pouco mais o cenário. Ver para mim como é que está o som, como está a imagem, porque eu estou tendo que regular tudo novamente aqui. Obrigado por você comigo aqui, tá bom? Vamos orar para a gente começar sem perca de tempo? Querido Pai, maravilhoso Deus, neste momento grandioso, Senhor, invocamos o Teu santo nome para nos ajudarmos, ó Pai, em mais essa ministração. Que o Senhor possa interagir conosco, que o Espírito Santo possa ser o nosso professor, o nosso ajudador, o nosso conselheiro. Senhor, que ao término desta lição nós não tenhamos dúvida nenhuma, mas tenhamos a certeza de que o Senhor esteve conosco, estará conosco e vai sempre nos ajudar. Senhor, abençoa este canal, abençoa, Senhor, essas pessoas que estão ouvindo, compartilhando, ajudando. Faça, Senhor Deus meu, a Tua palavra crescer, o Teu ministério expandir. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos então, queridos, para a nossa lição de hoje. Nossa terceira lição da revista Betel Dominical Adultos, com o tema deste trimestre lindo, maravilhoso, para quem gosta de pregar, para quem gosta de se inspirar em personagens, personagens bíblicos virtuosos e marcantes. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Homens e mulheres. Nós vamos ver que nós estamos estudando primeiro um panorama, nós vimos sobre Jetro, nós vimos sobre Josué, hoje nós vamos ver sobre Caleb, e depois nós vamos ver mais três mulheres da Bíblia. Então sempre nós vamos balanceando entre homens e mulheres da Bíblia, personagens que mesmo diante das imperfeições da vida, foram fiéis até o fim e Deus os honrou. Lição de hoje, que vai ser aplicada no dia 19 de outubro, vai ser a lição 3, né? Com o tema Caleb, perseverança na fé rumo à terra prometida. Sabe, queridos, que eu sempre tive um sonho, se eu voltasse a casar, se for da vontade de Deus, seria ainda ter um casal de filhos. E o menino seria chamado, teria o nome de Caleb, porque eu me inspiro muito em Caleb. Um homem forte, um homem batalhador, junto com Josué, resistiram quando todos foram lá e puxaram para baixo. Josué e Caleb puxaram para cima, falando: olha, se Deus está conosco, as coisas vão acontecer. E lá no fim da sua vida, sozinho, quando ele já estava lá, já na sua velhice, ele pede para Josué: agora eu quero a minha parte que Deus prometeu. E Josué ainda fala para ele: vamos lá, vamos enfrentar os inimigos e vamos te dar a tua terra. Ele diz: não, eu tenho a mesma força que eu tinha lá na juventude, pode deixar que eu enfrento. Hoje nós vamos falar desse homem que perseverou na fé rumo à terra prometida. Vamos lá então? Texto áureo, texto dessa lição. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou, e a sua semente possuirá a herança. Números 14, 24. Verdade aplicada. A perseverança nos leva a seguir em frente, a atingir o alvo e alcançar as promessas de Deus. Lembra, queridos, vamos sempre prestar atenção em muitas coisas da Bíblia, que essa palavra é um dos segredos mais poderosos que tem na Bíblia. A perseverança, porque nós vivemos num mundo caído, num mundo do que a Bíblia diz que pertence ao inimigo. É um mundo cheio de altos e baixos. Então, se quando você está forte é porque você está no alto, que quando você abaixa um pouco na vida, você perde as esperanças, é porque você não persevera. Por isso que nós vamos ver que perseverar leva a seguir em frente, a alcançar o alvo e a buscar e alcançar as promessas de Deus. Olha os objetivos desta lição: conhecer o relato bíblico sobre Caleb. Segundo objetivo, ressaltar a importância de ter bom ânimo diante das situações adversas. E terceiro, reconhecer a importância de crer nas promessas de Deus. Texto de referência, está lá em Josué capítulo 14.
do versículo 7 ao 11, que diz assim, ó: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Então o texto referência a esse texto aqui, é onde temos uma autobiografia de Caleb, e ele dizendo que quando foram enviados 12 espias, ele era um dos 12 espias para vigiar, para olhar a terra de Jericó. E quando eles voltam de lá, 10 dos espias morrem de medo. Derrete, como ele diz, o coração do povo, incentiva o povo a não enfrentar a guerra, ao povo parar, fugir e murmurar contra Deus. Porém, 2, Josué e Caleb, resolvem bater de frente e falar: não, se Deus prometeu, ele vai cumprir, pode ter gigante, a terra mana leite e mel, e Deus disse que nos daria, se ele disse que nos daria, ele dará. Mas o povo não ouviu isso. O povo ouviu os 10 espias medrosos, covardes. Ei, quero adiantar dizendo algo para você: Deus não usa homens e mulheres covardes. Deus não usa mentirosos, fracos. Deus não usa covardes. Deus usa homens fortes, cheios do Espírito Santo. E aí ele diz assim que quando Moisés, quando ele chegou com esse recado, ele tinha 40 anos. E já se passaram 45. Hoje ele tem 85, com o mesmo ânimo de 40 anos, de quando ele tinha 40 anos. Olha que palavra linda. E temos que entender uma coisa, queridos, e nós precisamos passar isso até para os nossos alunos. O povo de Deus era para ficar 40 dias no deserto. E todo mundo sabe que eles ficaram 40 anos. Mas aqui foi o ápice para Deus ter castigado eles. Porque até então eles já iam entrar na terra de Canaã. Quando os 10 espias voltam resmungando, murmurando, falando e botando o povo contra as promessas de Deus, a partir desse momento Deus diz: a partir de agora, ninguém de vocês vão entrar, tirando Josué e Caleb e a tua descendência. Eles perambularam 40 anos, porque deram ouvidos a falsos profetas, a pessoas erradas. Vamos lá então para a nossa lição? Introdução. Nessa lição estudaremos a história de Caleb, um dos 12 espias enviados por Moisés para observar Canaã, a terra prometida, e fazer um relato sobre como conquistá-la. Juntamente com Josué, ele passou uma impressão positiva da situação, em oposição à opinião dos outros espias. Ou seja, até eu disse que era a terra de Jericó. Jericó pertencia também a toda a Canaã, a terra prometida, tá, queridos? Então o que Deus faz? Deus chega na divisa do Rio Jordão, antes de entrar na terra de Canaã, separa um de cada tribo, um líder de cada tribo, 12 espias, e manda eles investigar a terra. Vai na terra e vê se essa terra não mana verdadeiramente leite e mel, que é a terra que eu prometi para os seus pais, para Abraão, Isaac, Jacó, e eu vou dar para vocês. A função era só para eles olhassem a terra e vissem que ela era fértil. Mas quando se depararam com a terra, viram gigantes lá. Ficaram com medo, amedrontados, eles não eram pessoas de guerra. E quando eles voltam, eles incentivam o povo. Eles murmuram contra o povo, colocam o povo contra a promessa de Deus. Olha o perigo que é, queridos, dar ouvidos a quem não está debaixo da graça de Deus. Mas 2 perseveraram. Primeiro, a história de Caleb. Caleb, cujo nome significa cão,
transmitindo a ideia de fiel e corajoso. Cão não é porque é um vira-lata, queridos. A ideia de Caleb ser chamado de cão é porque ele é fiel ao seu dono, que era Deus, e era corajoso, partia para cima para defender o seu dono. Era filho de Jefoné, descendente do povo de Quenezeu. Está lá em Gênesis 15, 19, número 32, 12. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei, olha lá. Ó. A terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus. Com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, o Josué, filho de Nun, seguiram o Senhor com integridade de coração. Números 32, 12. Ou seja, ele era descendente do povo quenezeu. Todavia, como sua mãe, era hebreia da tribo de Judá, ele era considerado um autêntico israelita. Por isso foi um dos escolhidos para espiar a terra prometida. Números 13, 6. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné, de personalidade marcante. Caleb mostrou perseverança e determinação ao aguardar com paciência a promessa do Senhor. E isso fez dele um homem vitorioso. Olha que interessante, queridos. Caleb, ele não era 100% judeu, hebreu. Ele era da descendência de Quenezeus. Quenezeus não era um povo de Deus, mas a sua mãe era da tribo de Judá. E quando o pai Quenezeu veio para Judá, ele se apaixonou pela mãe de Caleb, contraiu matrimônio, e a partir daquele momento ele passou a adotar todas os ensinamentos do povo hebreu. Ele começou a viver como o povo hebreu, e por isso ele foi considerado como hebreu. Viu o texto prometido, o texto da escolha? Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Agora Caleb já era um dos representantes da tribo de Judá. De personalidade marcante, nós vimos aí, Caleb mostrou perseverança, determinação. Ei, se você tem perseverança e é determinado, você vai ser mais que vencedor nas mãos de Deus. Vamos lá, 1.1. Avançar enquanto outros recuam. Caleb avançou, enquanto outros recuaram, cheios de pessimismo e incredulidade. Hebreus 3, 17, 19 diz assim, ó: quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Então olha, o texto ficou bem... Enquanto a maioria... Você consegue entender? Milhões de pessoas... os estudiosos dizem de 3 a 5 milhões de pessoas estavam ali com Moisés naquele momento, e somente 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Os outros todos que deram ouvido aos pessimistas ficaram. Queridos, cuidado com o pessimista. Cuidado com aquele que vê tudo para baixo, com aquele que tudo tá ruim. Ele reclama se tá sol, ele reclama se tá chuva, ele reclama se o culto acaba cedo, ele reclama se o culto acaba tarde, ele reclama se o pregador é de longe, ele reclama se o pregador é de perto. Cuidado com o pessimista. O pessimista te puxa para baixo. Ele não te faz um homem, uma mulher vitorioso. Cuidado, fuja das más conversações. A coragem de Caleb fez com que ele se destacasse em meio à incerteza. Enquanto o medo paralisou os outros espias, ele deu um passo à frente, movido pela fé e pela determinação de quem não se abala diante dos obstáculos que os olhos veem. Deixa eu ver, olha lá. Números 13, 25 a 30 diz assim, ó: ao fim de 40 dias eles voltaram da missão do reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, aonde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, aonde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso.
e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Olha que lindo. O povo chega, traz frutas, queridos. Traz frutas mostrando que a terra era gigante, manava leite e mel verdadeiramente. Mas eles colocam um porém ali. Eles esquecem da promessa de Deus, que Deus falou que Deus daria aquela terra. Deus não disse que eles tomariam. Deus disse que daria para eles aquelas terras. Mas eles voltam e começam a falar para o povo: olha, mas tem gigante, tem os Enaquins. Olha, o povo que habita lá é mau, um povo grosseiro, é um povo guerreador. Olha, as cidades são de muralhas altas. Olha, nós vamos ser derrotados, aniquilados. E com esses mesmo, e aí Caleb se levanta e fala: ei, espera um pouquinho. Se Deus prometeu, nós vamos vencer. Vamos para lá, gente, vamos para cima. Mas o povo deu ouvido aos pessimistas. Olha o que o Richard Rees diz no comentário dele. Para o cristão, como foi para Israel, Caleb representa o ideal do crente, que corajosamente age debaixo das promessas de Deus. Em Números, Caleb assumiu uma posição impopular, baseado unicamente nas promessas divinas de que Israel receberia a terra, conquanto a incredulidade de outros tenha impedido sua concretização naquela época. Caleb não abandonou o povo de Deus, antes permaneceu com eles, paciente e fielmente aguardando o cumprimento da promessa. Aleluia, queridos! É aí que nasce o verdadeiro vencedor, a verdadeira vencedora com Cristo. Quando fielmente se mantém firme, não no que os olhos estão mostrando, não no que os ouvidos estão ouvindo, não no que está acontecendo, mas no que Deus prometeu, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, queridos. Se Deus está com você, Ele vai até o final e Ele vai te abençoar. 1.2. O Senhor não se agrada de quem recua. Haja o que houver, não podemos deixar desfalecer a confiança que temos no Senhor. Devemos perseverar em fazer a vontade de Deus, mesmo em situações adversas ou quando não conseguimos compreender tudo o que está acontecendo. Deus tem promessas ao seu povo. É necessário continuar exercendo a nossa fé, pois querido, andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O justo viverá pela fé. O Senhor diz que se ele recuar, a alma não terá prazer nele. Olha lá, Hebreus 10, 37 a 39. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Deus não tem prazer no covarde, no que recua, no que volta atrás. Se Ele prometeu, não importa a tempestade que está na tua vida, Ele vai cumprir. Quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62, olha lá. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é olhar para trás, queridos? É quando você pensa em voltar. Tá tão difícil, eu acho que eu vou voltar. Deus não gosta disso. Você impede as suas bênçãos com isso. Caleb foi um exemplo de visão, coragem e fé e perseverança para conquistar as promessas de Deus para a sua vida. Olha o comentário de Bruce, que ele comenta sobre Hebreus 10, 39, onde o autor procura exortar seus primeiros leitores a serem pacientes e não recuar. Eles haviam começado a carreira cristã com aquele espírito despreocupado, que aceita sem questionamento a promessa de Jesus de que todo aquele que quiser salvar a sua vida perderá, e todo aquele que perder a sua vida por minha causa e por causa do evangelho a salvará. Marcos 8:35. Que eles mantenham esse espírito de fé até o fim, e assim certamente ganharão a sua alma e
obterão a vida que efetivamente é vivida. Que isso se provará verdadeiro na vida do nosso autor e de seus leitores. É a certeza absoluta. Queridos, quantos não conhecem? Talvez você conheça pessoas que começaram uma carreira tão bonita com Cristo, na igreja, obreiros, firme e forte. Eu conheço um pastor em São Simão, pregava demais, meu Deus, como ele pregava, e de repente, por uma insatisfação dentro do ministério, hoje ele abandonou, ele recuou. E por mais que ele tenha feito para Deus, e ele é consciente disso, Deus não tem prazer na vida dele porque ele recuou. Nós não podemos, queridos, recuar de forma nenhuma. Quando eu coloco a mão no arado, quando eu aceito Jesus, é até o final. 1.3, falta de visão do reino. A timidez e a covardia entraram no coração, olha que perigo, ó. A timidez e a covardia entraram no coração da maioria dos espias. Olha 2 Timóteo 1,7, pois Deus não deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, não é de Deus quem vive em covardia, quem vive com medo, que se considerou, continuando a entrar no coração da maioria dos espias, que se considerou inferior pela falta de fé. Esqueceram que o comandante era o Senhor dos exércitos, o Deus de Moisés e de seus pais. À exceção de Caleb e Josué, os outros espias se revelaram pessimistas e incrédulos, dizendo que a terra era boa e produtiva, que mana leite e mel, mas a cidade era fortificada, habitada por um povo poderoso e por gigantes. Diante disso, eles não viam como atacar quem era mais forte do que eles. Está lá o texto que nós lemos, ó. Mas os homens que tinham ido e eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. E olha só, além deles virem tudo isso que estava lá, eles esqueceram o Deus que abriu o mar, o Deus que mandou maná, o Deus que colocou nuvem, que colocou chama de fogo, o Deus que sustentou o povo no deserto, que as roupas não encolhiam. Eles esqueceram do poder de Deus e acharam que os que estavam lá eram mais fortes que Deus. E o pior, em vez deles ficarem quietos e conversarem com Moisés, foram no meio do povo e começou a minar isso no meio do povo, fazendo com que todo o povo voltasse a murmurar contra Deus e quisesse voltar para trás. Queridos, que diferença faz homens e mulheres verdadeiramente de Deus, né? Olha o comentário no Novo Testamento interpretado, diz: covardia, no grego é deilia, isto é, timidez, covardia. A forma verbal deidos significa ter medo. A forma adjetivada deilos significa covardemente, indignamente, miserável. O ministro do evangelho não deve ser covarde, não deve ser alguém que perde a fé no meio da luta, que desiste facilmente ou que fica por demais impressionado com os pontos adversos contra ele. Deve estar disposto a atirar-se na batalha espiritual, não se poupando do esforço a fim de que seu ministério seja realmente bem sucedido, um triunfo agradável a Deus. Olha o que eu ensinei nesse primeiro tópico. A coragem de Caleb fez com que ele se destacasse em meio à incerteza. Queridos, primeiro tópico terminado. Estou tentando agilizar um pouquinho, falar um pouquinho mais rápido, porque a aula é grande, é extensa, e eu quero publicar hoje, ainda segunda-feira, para que todos possam assistir e ter mais um conhecimento, para aplicar alguns pontos na aula de domingo. Então, se a aula estiver sendo boa, não esqueça de comentar, eu preciso muito. Não esqueça de compartilhar e curtir, para mostrar para o Facebook que isso não é um canal de pornografia, mas é um canal que leva a palavra de Deus, que transmite os verdadeiros conhecimentos. E se juntos nós batalharmos, a palavra de Deus vai ser pregada em todos os lugares. Então envia, queridos, para qualquer pessoa para conhecer um pouco sobre Caleb. Talvez você conheça até pessoas que têm o nome de Caleb, mas que não sabem quem foi Caleb. Mande para ela.
Tópico 2. Os bons olhos de Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos espias a olhar a terra prometida na perspectiva de Deus. Algumas vezes olhar na perspectiva humana pode nos levar a fracassar diante do que o Senhor tem preparado para nós. Possivelmente a história de Davi e Golias teria outro resultado aos olhos humanos. Porém, ao olhar as circunstâncias adversas pela fé, aumenta a nossa possibilidade de vitória. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o olhar com a visão de Deus, com a perspectiva de Deus, faz toda a diferença. Olha o comentário que ele fala entre Golias e Davi. Imagina, todo o povo de Israel estava com medo de Golias, olhava o tamanho de Golias, olhava que ele era gigante, que as armas dele eram super poderosas, pesadas. Mas de repente chega um menino naquele lugar, olhando com a perspectiva de Deus, e quando ele vê aquele gigante blasfemar contra Deus, ele sabe que não é ele que mataria o gigante, mas que o Deus dele não deixaria ele. Pela perspectiva de Deus, ele não era nada. Olhe para tuas coisas, para tuas lutas com perspectiva de Deus, está sendo aperfeiçoado para vencer. 2.1. Caleb. Exemplo de fé e otimismo. Caleb se posicionou favorável à tomada da terra, porque sentiu no coração a confirmação de Deus. Com fé e otimismo, Caleb fez o povo se calar perante Moisés, exortando todos a ter bom ânimo para possuir aquela terra em herança. Lá, Números 13:30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Caleb nos ensina a não olhar para o tamanho do problema, porque não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Jeremias 32:17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus, a terra, pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Então Josué e Caleb, eles olham com essa perspectiva, sabendo que podia ser gigante, podia ser muros altos, poderia ser o povo mais violento da terra, mas se Deus está conosco, Ele é maior que qualquer problema, luta. Olha o que a revista Betel Dominical de 2021, ela vai dizer. O escritor aos Hebreus assinala que eles tiraram forças da fraqueza. É isso que acontece quando colocamos a nossa fé em Deus. Esses homens encontraram uma saída em meio às dificuldades. Reprogramaram vidas, avançaram com forças renovadas. Se entregar à fraqueza é ser conduzido ao desânimo, e a única maneira de ser vitorioso é aprender a depender de Deus em tudo o que fazemos. É agradável ao Senhor Deus quando seus servos demonstram humildade, seguida de quebrantamento. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Olha o foco na lição. De personalidade marcante, Caleb mostrou perseverança e determinação ao aguardar com paciência a promessa do Senhor. E isso fez dele um homem vitorioso. 2.2. Na dificuldade apareceram oportunidades. Os otimistas enxergam oportunidades onde os pessimistas veem dificuldades. O otimista Caleb não olhou para a cidade fortificada, nem para os gigantes que habitavam. Pelo contrário, ele viu uma terra que manava leite e mel, rica na produção de muitos frutos. Diante dessa visão, pela fé, ele não olhou para as dificuldades. Então Caleb mostrou confiança em Deus e incentivou a nação a avançar e conquistar Canaã. Em Números 13:30-31 diz, que nós já vimos. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Queridos, muitas vezes é na crise que surge a oportunidade. É nas dificuldades que você encontra com Deus perspectiva de uma vida diferente. Olha o comentário da revista Betel de 2020. Na lição 3, o tópico aborda a provisão de Deus em tempos difíceis e menciona que Deus cuidou do povo de Israel no deserto. Não deixe o medo destruir seus sonhos.
o medo é uma expressão emocional própria do ser humano. Paulo não se deixou levar por motivos infundados para realizar a obra de Deus. Ele não temia o que lhe poderia fazer o homem. Devemos ter em mente que o medo em demasia impede as bênçãos. Esse texto nos remete ao que aconteceu quando os espias foram enviados à Terra Prometida. 12 espias, somente Josué e Caleb, por perseverar e confiar no Senhor, tomaram posse da terra. Cuidado, o medo, a covardia nos tira da presença de Deus, nos tira de receber as bênçãos de Deus. Tópico 2.2. A vontade de conquistar. Aos 85 anos, Caleb pediu a Josué a região montanhosa de Hebrom como herança. Olha lá, Josué 14:13. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança, demonstrando o seu desejo ardente de conquistar a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Sua determinação e lealdade foram recompensadas, pois ele não apenas recebeu Hebrom, mas também viu a promessa de Deus se cumprir em sua vida, tornando-se um exemplo de perseverança e obediência. A vontade de conquistar, a vontade de vencer, a vontade de ser mais usados por Deus é o que nos faz avançar. Nos momentos de fraquezas, também é possível ouvir a voz de Deus. Tem hora que tudo parece perdido, mas é nesses momentos que Deus age e trabalha. Quem luta por você é bem maior do que as adversidades. Mas antes de enfrentar qualquer situação, busque a orientação de Deus. Ele trabalha para os que nele confiam. A última palavra vem dele. Posicione-se diante das lutas e permaneça firme nas promessas. O que eu ensinei no tópico 2? Josué e Caleb foram os únicos espias a olhar a terra prometida na perspectiva de Deus. Ei, professor! Ei, professora! Eu quero pedir para que você olhe para a tua sala de aula na perspectiva de Deus. Talvez tenha poucos alunos, talvez tenha alunos que vão para a sala só para dormir, talvez você está se sentindo desmotivado. Mas olhe pela perspectiva de Deus, olhe que essas salas de aulas vão encher, que o povo vai voltar a buscar sabedoria de Deus nas escolas bíblicas dominicais. Então se prepare para o melhor de Deus, viva a perspectiva de Deus. Amém? Terminamos o segundo tópico. Sou merecedor do teu like, do teu compartilhamento, sou merecedor do teu comentário. Se eu consigo isso, dá uma pausa, comenta aí, ou comenta enquanto você ouve. Eu preciso muito de você. Agora nós vamos para o nosso tópico de número 3, último tópico, e vamos encerrar a lição de número 3. E eu espero que você esteja gostando. 3. A promessa de Deus a Caleb. Caleb se destacou por sua fé e coragem, confiando na promessa de Deus de que a terra seria dada aos israelitas. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, ou seja, não foi o espírito covarde que estava nos outros espias, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra prometida em que entrou, e a sua semente a possuirá a terra. Você já imaginou, queridos? Se você já imaginou Deus dando um testemunho desse de você? Olha, Deus está dizendo assim, ó: porquanto meu servo Caleb, nele houve outro espírito, não foi o espírito de covardia, não foi de mentira, não foi de escândalo, não foi de murmuração, nele houve perseverança em me seguir, ele me seguiu mesmo enquanto todos estavam contrários à promessa que eu tinha dito, ele estava a favor. Olha, eu vou prometer, então eu vou falar para ele, esse servo é bom, corajoso, e eu vou dar a terra que eu lhe prometi, para ele e para sua herança por eternidade. Aqui, Deus reconhece a fidelidade de Caleb e promete que ele entraria na terra prometida, ao contrário da geração incrédula que pereceria no deserto. 3.1. Caleb confiou no cumprimento da promessa de Deus. Caleb tinha 40 anos quando recebeu a promessa da terra como herança.
E ele tinha 85 anos quando pediu Hebrom a Josué, na certeza de que receberia aquelas terras ao derrotar os habitantes de Canaã. Tá lá, eu vou ler esse texto aqui porque ele é bonito, ó. Josué 14, do 7 ao 12. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espiar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto: por isso aqui estou eu hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá como ele prometeu. Olha a fé desse homem, querido. Ele conta toda a história, ele fala da idade dele e ele deixa bem claro: eu tenho 85 anos e lá naqueles montes existem gigantes. Mas se Deus é comigo e ele é fiel ao que prometeu, ele vai entrar comigo lá e eu vou vencer tudo que está lá. Mesmo, continuando o nosso estudo, mesmo quando não vemos nada acontecer no aspecto humano, Deus está trabalhando em favor dos seus filhos. Caleb teve suas forças preservadas pela confiança na promessa de Deus. Josué 14:11 ele diz: ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. De tanta perseverança ele se continuou firme e forte. Caleb se dizia tão forte quanto no dia em que Moisés o enviou como espia. Força para guerrear, sair e entrar. Mente e corpo caminham juntos. Os imediatistas não esperam o tempo de Deus. A demora na resposta os leva a decisões precipitadas, pelas quais pagam um alto preço. A situação adversa não determina o nosso futuro, pois apenas Deus sabe os planos que tem para as nossas vidas. Queridos, você consegue entender que a promessa de Deus vai cumprir na sua vida, mas é no tempo de Deus? Josué recebeu a promessa com 40 anos de idade. Ele recebeu a promessa com 85 anos de idade. Querido, eu recebi a promessa que não era bom que o homem vivesse só. Fiquei só 16 anos não querendo mais que essa promessa fosse cumprida. Mas há poucos dias atrás, Deus cumpriu a promessa na minha vida. Me deu a Beatriz, que eu amo muito, minha auxiliadora, minha ajudadora, mulher presente comigo, do ministério de oração, de intercessão. Ou seja, o que Deus prometeu. Passou um ano. Eu costumo brincar que eu esperei mais pela Beatriz do que Jacó por Raquel. Jacó por Raquel esperou 14 anos. Eu pela Beatriz esperei 16 anos. Mas, queridos, quando você tem fé, coragem e você espera, o melhor de Deus vai vir na tua vida. Creia. 3.2. O tempo não apaga as promessas. Se o Senhor prometeu, a promessa vai se cumprir. Não importa o tempo que leve para isso. O salmista esperou com paciência até que o Senhor ouvisse o seu clamor e o tirasse do charco de lodo onde ele se encontrava. Depois disso, o Senhor firmou os pés do salmista numa rocha e colocou um cântico novo em sua boca. Está lá no Salmo 40. Se você tiver um tempinho, leia o Salmo 40. Olha o foco na lição nessa parte. Algumas vezes, olhar na perspectiva humana pode nos levar a fracassar diante do que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes eu olhar com meus olhos humanos, escutando o desânimo de outras pessoas, pode fazer com que eu olhe e não acredite que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir na minha vida. O tempo não apaga a promessa de Deus, ele deixa ela melhor, queridos. Olha o que o pastor Valdir Alves, no seu livro Ouro Refinado, diz: as palavras proféticas não têm prazo de validade.
As promessas não se submetem ao tempo do homem, nem se apagam. Dizem que o tempo apaga tudo, menos as promessas de Deus. O tempo não apagou a esperança de Caleb. Quanto mais o tempo passava, mais aumentava a sua esperança. Aos 85 anos, ele estava tão forte quanto no dia em que Moisés lhe enviou. Tópico 3.3. A disciplina nos leva a bons resultados. Além de fé e perseverança, Caleb tinha, importantíssimo, disciplina. Hoje é o mal do nosso povo, é o mal da nossa era, é o mal das nossas novas gerações. Não ser um povo disciplinado. Você olha o tanta luta que é, com tantos querendo ter escolas militares e a maioria de pessoas não, e a maioria não, minto, mas uma grande parcela das pessoas querendo não ter uma escola militar onde tem disciplina, rigorosidade. Disciplina não mata ninguém, castigo não mata ninguém. Educar um filho não mata ninguém, queridos. Caleb tinha tudo isso, ele tinha fé, ele tinha perseverança, mas ele tinha disciplina. Isso contribuiu para o seu crescimento pessoal e espiritual, aguardando o cumprimento da promessa de Deus em sua vida e também para todo o povo de Israel. A disciplina leva o ser humano a conquistar suas metas. Olha o comentário. Paulo, escrevendo a Timóteo, menciona a importância da autodisciplina cristã, fazendo uma comparação com a prática do exercício físico. J.N. Cale comenta sobre esse texto. Há uma autodisciplina genuinamente cristã que Timóteo deve praticar. Consiste, porém, não em formas desnaturadas de abstinência, mas sim podemos supor no controle próprio geral, na devoção contínua à tradição do Evangelho e talvez mais do que tudo, na aceitação do bom grado da cruz de sofrimento que todos os cristãos devem esperar. O que eu ensinei no tópico 3? Além da fé e perseverança, Caleb tinha também disciplina. Entenderam, queridos? Tópico 3 deu para compreender um pouquinho, conseguimos fazer uma aula boa, dinâmica, você conseguiu entender. Espero que Deus tenha falado no teu coração e ora ao Espírito Santo para que continue nos ensinando. Olha a conclusão dessa lição. Caleb é um exemplo de fé e coragem. Por sua fidelidade, Deus prometeu que ele herdaria a terra. E isso se cumpriu muitos anos depois, quando ele recebeu Hebrom como herança, mas cumpriu. A história de Caleb nos inspira a ter confiança em Deus e perseverança para alcançar as suas promessas. Olha o texto de Josué 14, 13 e 14. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Amém e amém. E olha, próxima semana, mulherada, professoras, irmãs, próxima semana nós vamos falar sobre Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Olha, é um texto forte. Raabe é uma das mulheres que não era cristã, não era do povo hebreu, mas por ajudar o povo de Deus, ela está na genealogia de Jesus. Jesus passou por ela também. Queridos, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje e creio que Deus falou também no coração de cada um de vocês. A aula não foi tão longa, eu tentei acelerá-la um pouquinho. Me desculpa na pressa de dar essa aula, às vezes eu vou tentar reduzir, já foi aconselhado eu reduzir um pouquinho, mas eu quero te agradecer. Obrigado por você que ficou comigo aqui até agora. Obrigado por você que entendeu essa lição, que vai me ajudar compartilhando, comentando, mandando para outros povos. Que você seja abençoado por Deus. E eu declaro a bênção de Deus na tua vida. Vamos orar? Querido papai, maravilhoso Deus, obrigado por mais essa aula linda, maravilhosa, pelos ensinamentos que o Senhor Espírito Santo nos trouxe a nós. Ajude-nos a entender cada dia mais, Senhor Deus meu, da tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, inspira-nos, Senhor, para aprender mais, buscar mais, ó Pai. Enquanto isso tem pessoas morrendo, Senhor, sem o teu evangelho. Ajude-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.